seguinte: o Senhor, quando-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Jesus aparece para Paulo e fala com Paulo. Mas coragem, na noite seguinte, o que estava acontecendo? O que é isso? O que houve? Por que foi necessário Jesus aparecer para Paulo? Capítulo 21 de Atos. Diz assim, versículo 17. Paulo chega a Jerusalém. Tendo nós, logicamente que é ele e os seus discípulos, Lucas inclusive, chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Presta atenção. Paulo tinha feito as viagens missionárias e ele então estava voltando para Jerusalém. Jerusalém era o centro, nesse momento, do cristianismo. Os apóstolos estavam lá. A igreja estava iniciando em Jerusalém. Então, Paulo ele volta para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e ele vai até as autoridades. Então, ele chega em Jerusalém e ele é recebido com alegria. Versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Esse Tiago é o Tiago, líder da igreja, que escreveu a carta do Tiago que nós conhecemos, que nós lemos. E esse Tiago é o líder da igreja, irmão de Jesus. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros se reuniram. Paulo chegou a um evento para ele contar tudo o que aconteceu, as igrejas que ele fundou, as suas que ele levou, todos os milagres que ele imagina aquela alegria. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios no seu ministério. Eu imagino, coisa linda, imagina. Paulo chegar ali e contar a sua história, o que ele fez, o que ele construiu, tudo que ele viu, a manifestação do poder de Deus, ele poder chegar na liderança, não com mãos vazias, mas apresentar frutos, e toda a igreja, os presbíteros, os líderes da igreja, os apóstolos, ouvindo esse homem, que nem era um apóstolo dos 12, mas era um dos apóstolos de missão, lindos. Ele chega e ele conta, versículo 20, ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem veis, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. O que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Ou seja, a igreja estava feliz, mas os judeus não ficariam felizes com a chegada de Paulo. E aí que foi o problema. Paulo ele chega com os frutos do seu trabalho, ele apresenta os frutos do trabalho, mas existiam judeus ali que não estariam felizes com ele. Vamos dar um salto no versículo 27, no mesmo capítulo. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar, ou seja, o templo, não é? Ainda mais, introduziu até gregos no templo, e está falando de Paulo, de Timóteo, e profanou este recinto sagrado, pois antes tinha visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgaram que Paulo introduziu no templo. Agitou-se toda a cidade, toda Jerusalém, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força de toda Jerusalém, estava amotinado, quer dizer, virou um caos, Jerusalém estava um caos, porque Paulo estava pregando, e o povo viu, porque a fama de Paulo estava
correndo, porque Paulo estava pregando ao redor da Europa, pregando, fundando igrejas, e o evangelho estava sendo pregado. Quando chega em Jerusalém, a igreja fica feliz, mas o povo todo se levanta e a cidade fica alvoroço, a ponto que o comandante e os soldados cessaram, versículo 32. Então levando logo os soldados e os centuriões, correu por meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era, o que havia feito. Quem é Paulo, o que ele havia feito? Ele estava preso duplamente. Ele estava pregando no tempo, tinha acabado de chegar em Jerusalém, pregava ali, o povo gritou, veio uma multidão de judeus, pegaram, bateram nele, os comandantes ouviram, foram lá, tiraram Paulo dessa surra, e aí Paulo, esse comandante, falou: quem é esse homem? O que está acontecendo? Versículo 34. Na multidão gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, egípcio, que a Tebes sobrevoo e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. E obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo. Aí Paulo explica para o povo a sua conversão. Imagina essa cena, ele estava pregando, o povo pega ele, dá-lhe uma surra, ele está todo arrebentado, todo quebrado. Os soldados pegam, tem que levar na marra para a fortaleza, ele pede para falar, e aí ele está falando e explicando a sua conversão. Mas está todo arrebentado, todo sangrado, todo cortado. E aí no capítulo 23, é exatamente ele explicando a sua conversão. Ele explica a sua conversão. Versículo 22 do capítulo 23. Ouviram-no até essa palavra. Então gritaram dizendo: tira tal homem da terra. Ou seja, seu testemunho não valeu de nada. Porque não convém que ele viva. E o seu testemunho não foi suficiente. Capítulo 23. Eu estava falando 22, ele estava falando 22. 22, agora 23. Aí o Paulo é levado ao Sinédrio. Sinédrio, 70 homens religiosos, para entender o que está acontecendo. Ou seja, Paulo chega em Jerusalém, depois das viagens missionárias, conta para a igreja o que aconteceu, a igreja fica feliz, ele é orientado que o povo judeu não gosta dele, ele prega no templo de Jerusalém, ao mesmo tempo que Jesus estava pregando, o povo se revolta, dá-lhe um couro, os soldados tiram Paulo dali, ele pede para falar, ele fala em hebraico para o povo o seu testemunho, o povo diz que não adianta, mata ele, pede para matar ele, aí ele é levado para o Sinédrio, vai para uma questão religiosa, e explica tudo para o Sinédrio e não adianta. Versículo 7 do capítulo 23. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus, saduceus, e multidão se dividiu. Pois os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantou-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, ou seja, a briga foi tamanho, temendo o comandante, de novo, que Paulo fosse espedaçado por ele. Paulo fosse repreendido, Paulo fosse, espedaçado por eles. Mandou descer a guarda
para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Aí nós entendemos o que quer dizer esse versículo que nós lemos no princípio. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, do modo porque deste testemunha no respeito de Jerusalém, assim importa que também façais em Roma. Se você entendeu alguma coisa, você pode dar um amém, glória a Deus, essa noite? Ou seja, Paulo chega em Jerusalém, ele dá o testemunho dele para a igreja, ele vai no templo, lá no templo de Jerusalém, prega, o povo judeu se levanta contra ele, bate nele horrorosamente, o guarda tira ele de lá, ele pede para falar, ele dá o testemunho dele, ele fala o testemunho dele, não adianta, pegam ele, querem matar ele, ele vai diante dos religiosos, não adianta, o comandante olha porque vê que o povo, juntamente com o Sinédrio, quer arrebentar com Paulo. Tira Paulo dali e coloca Paulo na fortaleza preso. Mas no dia seguinte, na noite seguinte, ela tem muita representatividade. Não sei com você, mas comigo tem muita representatividade. Muita representatividade porque, nesse momento, eu imagino a cabeça de Paulo. Antes de mais nada, preste atenção. Aparece para Paulo porque Paulo não estava bem. Paulo não estava legal. O que Paulo tinha feito? Pregado o evangelho, ajudado vivos, curado doentes, liberta demônios. Paulo não estava legal. Não, porque tem pessoas que pagam, sofrem, que merecem, né? Colheram o que plantaram dentro da família, dentro das suas próprias escolhas. Cometeu uma série de erros ao longo da vida e quando chega a colheita não quer colher o que plantou? Como é que é isso, gente? Milagre é esse. E acredita porque vai para a igreja, depois de ter feito uma série de coisas, conhecendo da verdade, não vai colhê-las? Impossível. Eu quero ser claro com você nessa noite. O Senhor, Ele não é pai de playboy. O pecado foi perdoado? Sim, mas tem consequências. O pecado foi perdoado? Sim, mas tem consequências. Quem matou, quem roubou, quem adulterou, quem não deu atenção à esposa, ao esposo, quem não viveu a vida, tem consequências. As consequências são ruins. Ou boas, dependendo daquilo que você plantou na sua vida. Mas Paulo não tinha feito nada de errado. Paulo, ele tinha dedicado sua vida a ajudar outras pessoas. Desde o momento em que Paulo recebeu o chamado do Senhor Jesus, ele se entregou. Eu imagino a cabeça dele naquele momento, o medo na cabeça dele, o pavor na cabeça dele, que para ele ia morrer. Você imagina? O pessoal gritando, outra coisa, não foi a cidade, não foi aí no Estrafá na igreja, não. Foi a cidade. Foi algo enorme. E Paulo estava como? Estava acabado. Paulo estava arrebentado emocionalmente. Ele não tinha feito nada que merecesse isso. Muitas vezes nós fazemos muita besteira. Nós não queremos colher besteira que nós fazemos. Por isso que Paulo, eu avalio e observando, ele deveria estar sofrendo mais porque ele não tinha feito nada de errado. Eu vi o sofrer quando nada de errado foi feito. Noite seguinte significa espera. Noite seguinte significa pausa, significa reflexão. Paulo, ele precisava de uma resposta na hora. Esse sentimento, ele é mais doloroso ainda porque, meu Deus, Paulo todo arrebentado, todo quebrado, imagina, todo mundo puxando Paulo, estava fedorento, estava ensanguentado, envergonhado, o nome dele em todos os lugares sendo falado mal, e ele preso, e ele precisava de uma ajuda imediata, porque existem casos que precisam correr para emergência. Emergência é emergência. Eu me lembro quando eu tive. Eu não vou nem falar muito. Deixa eu beber uma água aqui para eu beber água. Tem dia eu queria beber água. Eu estou com uma pedra aí que não serve, né? Sai, né? Meu Deus. Eu passei mal aí. Acabei de pregar, caí e fui para emergência. Gente. E o moço lá, o médico lá, não queria me dar remédio. E eu comecei a delirar de dor.
Ele estava delirando de dor. E aí, quem me disse isso aí foi o pastor Marcovani. Quando eu voltava a mim, foi muito engraçado, gente. Ele estava do meu lado, falando assim, eu olhava para ele com uma dor, gente, uma dor horrível, miserável. E ele, Jesus, cure esse homem, Jesus. Ajude ele. Eu olhava assim, aí ele falou que eu comecei a falar coisa com coisa, gente, era muita dor. Gente, preste atenção. Quando você está com dor, você tem que tomar remédio. E aqui nos Estados Unidos, quando você está com dor, e é um outro problema que eles estão tendo aqui, eles tocam logo uma morfina na veia, você fica sensacional. Você parece nem estar com pedra. E eu olhei pro moço, e eu falei, Marcovani, tá ruim, tá doendo. E o pastor Marcovani teve que convencer o médico que tinha que dar morfina, que minha dor estava enorme. Aí ele foi lá em cima e me deu a morfina, eu vou dar pouquinho. Enfim, me deu a morfina, mas depois de horas. Ele falou assim para mim, vamos esperar tantas horas para fazer efeito. Não tem como, quando está doendo, a gente quer na hora. Quer alívio? Na hora. Remédio? Na hora. Na noite seguinte, pau na pana, na noite seguinte que ele é humilhado perante o sinédrio de todo mundo, fedorento, com fome, sujo, significado. Porque é no dia seguinte que nós aprendemos a lidar com a dor. Quando nós aprendemos a ver a dor pelos olhos da fé e da convicção, ou seja, entre nós e a situação e a dor, no dia seguinte, essa espera daquilo que você está apanhando, daquilo que você está sofrendo, daquilo que você está sangrando, e muitas vezes você não tem nenhuma responsabilidade por aquilo. Esse tempo, na noite seguinte, da dor, é uma grande prova de convicção de quem é Deus, de quem é fé, de quem não é. Se não tem essa convicção, se não tem ouvido religioso, não vai abrir, mas o coração está destroçado e começam a desenvolver vários comportamentos agressivos, nojentos, ou então você fica completamente desesperado, ou desanima, ou para porque não aguenta esperar, e muitas vezes, na noite seguinte, essa espera faz com que muitas pessoas se afastem e mesmo assim coloquem toda a culpa diante de Deus, que Deus é culpado ou que alguém é culpado. Nós vamos aqui aprendendo mais uma vez com esse homem que a Bíblia mostra para nós, aprendemos a esperar a noite seguinte, porque ele sabia que o Senhor estaria com ele. Perto da espera é um grande aprendizado. É um grande aprendizado de saber que o Senhor vai estar com ele. Quando nós falamos com uma pessoa que está em dor, mas está em Cristo, é completamente diferente. Sua postura de vida, ela vai falar aquilo que ela vive. Eu saio agora, inclusive está tendo na Netflix o aumento de remédios ansiolíticos, porque existe hoje uma gama de pessoas que não conseguem mais lidar com dor, com medo, com perda. Não conseguem lidar. Então isso causa um estado de ansiedade que precisa tomar medicamento. Não consegue lidar com frustração. Não consegue lidar com perdas. Hoje nós estamos criando uma igreja. Meu Deus, está pensando tudo aqui. Eu não sei que povo é esse, porque para mim o ano de 2022 foi de muitas vitórias. Se foi de muitas vitórias, eu tive muitas lutas. Tive muitas na noite seguinte. Muitas na noite seguinte. Muitas noites sem dormir. Não, nem comparo com Paulo. Eu estou falando da minha realidade e da sua. Muitas noites em que eu fui colocado à prova, em que eu estava me sentindo mal, mas eu precisava orar a Deus e colocar a Deus. E eu vou te contar uma noite que aconteceu essa semana agora aí. Agora. Eu compartilhei isso no culto de quinta-feira, quando eu preguei sobre. Eu falei, Paulo falando, agradecendo aos filipenses porque estavam com ele no meio da tribulação, e eu perguntei, você está comigo na minha tribulação? O tempo do versículo, o texto bíblico, aliás, as mensagens de quinta-feira já estão prontas, exatamente, você está disposto a dar o seu carro de Deus, o seu tempo de Deus, a sua roupa de Deus? E Paulo colocando exatamente para aquela igreja de Filipenses que estava ali com eles, nesse sofrimento. Então,
Nessa semana agora, quando a Vandinha foi fazer exame de sangue, e o sangue dela tem que ter umas taxas lá que eu não entendo nada, e deu tudo ruim, e eu escutei a frase que fui ligando para a pastora Cátia: como é que tá aí, pastora Cátia? Como é que tá aí, pastora Cátia? E ela falou: você tem que fazer transfusão. Eu não queria ouvir isso. E aí ela falou assim para mim: pastor, se eu correr agora e der tempo de eu chegar na posse, talvez eu consiga uma bolsa de transfusão. Eu falei: parte. E ela partiu. Daí em diante, só Deus na nossa vida. E quando foi 10, 11 da noite, eu já ligando para a pastora Cátia, e meia-noite, e ela falou assim: pastor, tem uma menina paralítica com a mãe desde de manhã até a noite, e até agora não teve nada. E eu estava dando, foi terça-feira, e um culto aqui, falando com vocês aqui, quando eu botava alguém para orar, falava com ela: mete as coisas aí, pastora Cátia, segura que eu te ligo. Quando foi mais ou menos 1 da manhã, nada ainda, eu falei assim: como é que a Vandinha está fraca? Foi só o Cordeiro me ajuda. E era mais ou menos 2 da manhã, e como estava Vandinha, não vai sair. Eu falei assim: mas aí veio uma mulher aqui. Ah, não veio aqui. Eu espero mais 10 minutos e vamos tirar a Vandinha dela agora. 2 da manhã, 2h30 da manhã, tirar a Vandinha do lado da posse. Já tínhamos passado. Ela já estava desde 7 da manhã, de terça-feira, já 2h30 da manhã de quarta-feira. E aí eu falo com ela: tira daí, vamos fazer particular. Já começa a buscar recursos para fazer particular. E 3 da manhã, orando a Deus para ver como que ia fazer, aparece mais uma situação para mim que o Senhor coloca no meu coração, que eu deveria ajudar também a menina paralítica com a mãe. O Senhor falou claro comigo: você vai deixar ela sem transfusão? O Senhor não que eu quis. Não, eu vou ajudar. E aí eu falo para a Cátia para tirar ela do ar. É um tempo de 5 minutos que eu pegar o telefone para ligar para lá de novo, para saber se já estava resolvido, para pegar informações da menina. A pastora Cátia fala para mim: vamos fazer a transfusão de sangue. E aí vai fazer a transfusão de sangue, e aí quando era 4 tanto da manhã, eu falo com a pastora Cátia: como é que está a Vandinha? Assim, ela está fazendo. E falei: vai embora para casa, que você está cansada. Era 4h30 da manhã. Senhor, me ajuda. Não sei, você não, talvez. Quem não sofre pelo Evangelho talvez não entenda nada do que eu cheguei falando. Porque dorme, pensa, come, vive, esposo, filhos, a sua própria vida, só meu. Talvez não entenda isso. Mas eu passei várias noites aqui esperando. E essa angústia da espera é terrível. Mas é interessante, maravilhoso, que o Senhor, nossa, que isso? Pondo-se ao lado, versículo 11 do capítulo 23, pondo-se ao lado dele. Aí esse versículo aqui, em cima dele, Jesus se pôs na frente dele, de Paulo. Jesus se pôs ao lado de Paulo. Ele se colocou acima, poderoso, glorioso, ao lado de Paulo. Então, me garante para dizer para você, nessa noite, que está na noite da espera, que está sempre pronto a se colocar do nosso lado. Mas nesse versículo, olha que versículo lindo. Na noite seguinte, à espera, o Senhor, ele não manda, é ele, o Senhor, se coloca ao lado dele e disse. Ou seja, o Senhor se manifesta, ele fica ao lado e ele fala. Eu não sei se eu dou glória a Deus nessa noite, do povo de Deus nessa noite. Ele fica ao lado e ele fala. O Senhor sempre fica ao lado e ele fala. Ele se manifesta. Ele se apresenta para o seu povo. E ele disse uma palavra para Paulo fantástica. Imagina, Jesus, o que Jesus poderia falar para esse homem quebrado, arrebentado? Ele fala: coragem! Coragem! Coragem não é o grito do medo. Ou seja, Paulo estava com medo. Ele fala: coragem! Coragem! Precisa ser completa. Completa. Porque você vai testemunhar lá em Roma.
como você testemunhou em Jerusalém. Ou seja, ainda não acabou. O sofrimento, as batalhas ainda não acabaram. Nós estamos hoje aqui, no primeiro domingo de dezembro, e eu não sei quantas batalhas, quantas lutas, quantos açoites, quantas dificuldades bateram na sua porta, mas eu tenho certeza que se você está em Deus, se você está na mesa com o Senhor, se você compartilha do corpo de Cristo, você tem uma certeza. No dia seguinte, na noite seguinte, sempre, no amanhecer, na hora certa, Jesus vai se manifestar. Ele vai ficar do outro lado. E ele vai dizer. Por acaso, que estava no hospital. Era um outro dia, meio-dia. E aí, sem beber, não tinha inchada, exausta. Já tinha feito uma noite de transfusão de sangue, porque para mim, transfusão de sangue, me perdoe a minha ignorância, é meia hora, 40 minutos, uma hora, mas leva 4 horas, 5 horas, é cansativo. E ela estava ali. E de repente um homem apareceu e perguntou para ela, o que você tem? E a pastora Cátia falou que o dia é engraçado, porque ela para falar. A Cátia ia embora, cansada, subia, ela falou assim, eu tenho essa dificuldade, eu estou passando enfrentando isso. O homem disse para ela assim, o Senhor vai te dizer que você mostra coragem. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite, igreja? Deus sempre vai falar com o seu povo. No dia seguinte, o tempo nós não sabemos, mas sempre vai se manifestar o seu povo. Ele sempre vai orientar o seu povo. Sofrendo pelo Evangelho. O que me garantiu força para esse ano de 2022 foi todas as vezes que o Senhor se manifestou para mim. Todas as vezes que Ele foi claro que eu estou contigo. Todas as vezes. Todos os milagres, todas as vezes em que eu vi brotar do nada. Foi necessário. Todas as manifestações, todos os milagres que eu vi. Se eu falasse aqui nessa noite, imagino quando Lucas escreveu, que quem escreve esse livro é Lucas, e ele escreve dizendo, o Senhor ficou do lado de Paulo, e o Senhor disse para Paulo, coragem, e o Senhor para ele, que ele precisava ainda fazer uma coisa. Eu imagino o povo, que loucura! Se eu disser para você o que tem acontecido. Eu tinha que fazer um pagamento aí, uns 2 dias atrás, por causa da página. Eu usava o recurso para pagar aqui, eu usava o recurso para pagar lá e pagar aí. E era meu dinheiro, não era dinheiro da igreja. E eu falei assim, eu vou pagar tudo, tenho que pagar lá e daqui, eu me viro. Deus se manifestou na minha vida. Lógico que apreensivo, lógico que eu preciso sempre que Jesus apareça para mim, lógico que eu preciso sempre que Ele fale e mostre a glória dele para mim o tempo todo. Na conversa de Jesus é interessante, porque ele não anima Paulo. Não, ele não anima Paulo. Ele fala, tadinho. Porque nós gostamos, né, de vitimismo. A gente quer ouvir do pastor, tadinho. Vem aqui, vem com a linha. Não, ele ficou do lado de Paulo e disse, coragem. E continua. Ou seja, ainda precisamos terminar o ano. Coragem e continua. Sabendo claramente que Jesus está do lado, Ele fala comigo. Se a nossa posição está em Deus, se a nossa posição é obedecer a Deus, se a nossa posição é estar no Senhor, não significa que nós não vamos sofrer. Talvez tenhamos que esperar, mas o Senhor está comigo. Iniciando 2022, então em dezembro, primeiro domingo de dezembro, o Senhor se manifestou a mim, a sua igreja, o tempo todo. E
se manifestou em inglês, em japonês, em hebraico, e hoje minha testemunhando como o trabalho missionário dela tem acontecido lá na Nicarágua. Ela é boliviana e Deus chamou ela para Nicarágua. O pastor hoje pregando, a sua esposa com câncer. Luta com câncer há 30 anos. E ele falando como Deus se manifesta. Eu estava olhando assim meio que de lado, porque essa seria a mensagem pregada. Eu estava vendo como o Espírito Santo de Deus se manifesta para o seu povo, como ele cuida do seu povo de maneira milagrosa. Mas ele continua dizendo, precisamos ainda encerrar o ano, porque o ano não acabou. Ainda temos batalhas para vencer, temos lutas, temos pranto, mas coragem. Olha para frente e segue. Sabendo que Jesus está conosco e fala conosco e se manifesta para nós. O Espírito Santo de Deus está com você. Não importa o que você tem enfrentado, talvez familiar, pessoal, financeiro, de saúde, se você está em Deus, talvez para você demore muito, talvez seja no dia seguinte, se queira agora, saiba que o Senhor vai se manifestar para você. Ele vai falar com você. Ele vai direcionar você. Coragem.